Esse aqui é o Vincent, ele foi criado utilizando o MetaHuman e quando a gente cria um personagem utilizando o MetaHuman, a gente é capaz de animar eles utilizando os métodos de animação tradicionais, ou seja, animando na mão ou então utilizando animações prontas. Em ambos os casos pode demorar bastante. Foi então que eu tive uma ideia, e se eu pegasse esse Vincent, esse nosso personagem, tirasse várias fotos dele de vários ângulos diferentes, fazendo várias expressões e treinasse uma IA para conseguir replicar esse personagem em diferentes ambientes, diferentes cenas, e assim eu poderia, né, animar essas imagens criadas por IA. E foi exatamente isso que eu fiz. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi de fato criar o personagem utilizando o MetaHuman. Não vou mostrar aqui porque, enfim, né, é bem simples. Abre aí o metahuman.realengine.com, você vai conseguir criar aí os personagens e tal. E você vindo aqui na parte de editar personagem, né, que é justamente onde você consegue ter aqui os botõezinhos para modificar ele, você tem aqui uma parte onde você consegue modificar as expressões dele. Isso daqui é muito importante, né, para a gente poder fazer o treinamento da nossa IA, porque é importante, né, quando você for fazer o treinamento, que você tenha várias fotos desse mesmo personagem fazendo várias expressões e de vários ângulos diferentes. Então, o que eu fiz? Foi basicamente tirando print. Então, eu peguei ele aqui, né, nessa posição, tirei um print aqui, mandei para minha pastinha. Aí eu peguei, coloquei ele em outra posição, então ele triste, por exemplo, pausei aqui, né? Tirei o print aqui, mandei para minha pastinha. E aí eu fui fazendo isso daí. Obviamente que eu também precisei de fotos de diferentes ângulos aqui, então fui girando ele, tirando print. Peguei algumas fotos também de longe, assim, né? De corpo todo e tal. Fui tirando print e colocando aqui na minha pasta para a gente poder ter o dataset. No fim eu tive 20 imagens, então eu peguei 20 imagens aí. É uma quantidade legal para personagem, beleza? E é importante que esteja uma qualidade boa. Então, assim, eu só tirei o print mesmo e mandei pra cá, que ele já, né, ficou com uma qualidade legal, mas isso daqui é muito importante. As fotos que for utilizar para treinar tem que sempre estar com uma qualidade boa, tá? Não pode estar foto pixelada, porque senão isso daqui vai sim passar para o seu treinamento, se for tentar gerar ali. Não vai ficar legal, beleza? Inclusive, poderia até ter colocado, né, feito um upscale nessas imagens e tal. Potencialmente poderia melhorar aí o meu treinamento, beleza? Mas eu só joguei dessa forma mesmo e já era. Você pode reparar que para cada imagem aqui tem um arquivo de texto. Esse arquivo de texto é só um arquivo descrevendo aqui a imagem em inglês. Isso daqui é muito importante para fazer o treinamento, para que a IA entenda o que é essa imagem que eu vou ter que jogar ali, beleza? Então, basicamente, para cada imagem aqui, eu tenho um arquivo de texto. Esses arquivos de texto foram todos gerados ali por IA. Você tem aqui, através do Google Colab, existem alguns Google Colabs aí para você poder fazer essa parte de Dataset Maker, né? Onde você importa suas imagens, todas as suas imagens ali, e aí ele já manda para você, ele já exporta para você todos os arquivos de texto. Esse Google Colab que eu estou utilizando, ele é muito bom, você pode pesquisar aí no Google por esse nome aqui, você vai encontrar. E ele é justamente, né, essa parte de Dataset Maker, é justamente para você conseguir aí ter todas as descrições, beleza? Depois, né, de ter todas as imagens e todas as descrições, eu utilizo um outro Google Colab, que também é desse cara aqui, então você pode até clicar aqui, ó, Open Colab. Aqui seria a opção de você utilizar para SD 1.5, né, Stable Diffusion 1.5, e aqui para SDXL. No caso eu utilizo para SDXL, então é só clicar aqui em Open, ele já abre aqui um outro Google Colab, que é de fato para o treinamento. Então a partir do momento que você já tem ali as imagens e as descrições, aí você pode sim treinar a sua IA utilizando esse Colab aqui, tá? E aqui é super simples, tá? É só você colocar o nome do seu projeto aqui, onde que está a sua pasta lá no Google Drive com todas essas imagens e esses arquivos de texto, né? Você coloca aqui qual que é a estrutura aqui que você vai utilizar para criar, então no caso eu utilizo sempre Stable Diffusion XL Base, né? E aqui você altera os steps. Quando a gente pensa aqui em 20 imagens, um número que eu sempre coloco é 10, tá? Então eu sempre coloco 10 e aqui 10 epochs também, para 20 imagens. Se você colocar menos imagens, você vai precisar de mais steps, então tipo, se você tiver 10 imagens, por exemplo, ao invés de 20, aqui você pode colocar 20, entendeu? Então é uma relação meio que inversamente proporcional, tá? E aí, por fim, você só, né, dá um play aqui. Eu não vou, assim, fazer com vocês de fato e mostrar muito estruturado, porque isso daqui é uma aula só para isso, e eu tenho aula disso lá no meu curso, que é o Confio Pro. Se você tiver interesse, tem link aqui na descrição, beleza? Depois de criado aqui, né, o meu LoRa, né, o meu treinamento da IA, eu importo aqui no meu workflow, né? Então tá aqui importado Vincent, tá aqui com o nome que eu coloquei. E beleza, esse workflow aqui foi basicamente um workflow que eu criei só para criar imagens mesmo, utilizando um LoRa. Então vocês podem ver aqui que
é bem simples, ele vai carregar um checkpoint, então é um modelo que ele vai usar para poder gerar essa imagem. Aqui o LoRa, que é de fato o treinamento que eu criei. Então, a partir, né, disso daqui, se eu só carregar o checkpoint, o LoRa e os prompts positivo e negativo, e no positivo eu colocar, tipo, eu quero a foto de um homem, ele já vai fazer exatamente o Vincent, tá? Por quê? Porque aqui eu já tenho o treinamento dele, entendeu? Então, como eu tô carregando o treinamento, e aí eu vou falar que eu quero a foto de um homem, ele já vai criar exatamente, né, o Vincent, beleza? Além aqui, né, do checkpoint, do LoRa e dos prompts positivo e negativo, eu tenho aqui o Empty Latent Image, que vai determinar aqui o tamanho da nossa imagem, aqui em largura e altura. E aqui, por fim, a gente tem, né, a parte do Ksampler, que vai carregar tudo aquilo que a gente importou. Então, você pode reparar que ele está carregando tudo aquilo que eu coloquei aqui. Então, a condição positiva está vindo aqui, a negativa está vindo aqui, o latent está vindo aqui e o modelo, né, depois do LoRa, está vindo para cá. Eu consigo ver essas ligações se eu clicar com o botão direito e vir aqui em Show Links, tá? Que aí eu consigo ver aí essas ligações, tá? Eu gosto de utilizar o Use Everywhere, né, que são esses nodezinhos aqui, para poder ficar mais organizado. Eu posso arrastar esses grupos aqui para onde eu quiser e fica bem visual, fica bem fácil. E aí com isso eu consigo basicamente criar qualquer imagem do Vincent que eu quiser. Então essas daqui foram algumas das imagens que eu criei aqui do Vincent. Como vocês podem ver, tem uma consistência bem legal. Então eu consigo criar esse mesmo personagem em diferentes locais, fazendo diferentes coisas e de diferentes ângulos. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa foto, né, que é ele fazendo comida aqui. Deixa eu só abrir aqui. Ó, ele tá fazendo comida aqui, né? E aí eu tenho uma foto que é ele fazendo comida em outro ângulo, tá? Aqui, beleza, ele deu uma erradinha aqui, né? Ele colocou uma parada que não existe e tal. Eu posso ainda fazer um inpaint também, né? No meu workflow tem a parte de inpaint também. Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui pra vocês é essa questão. Você tem, cara, a opção aqui, a forma de fazer basicamente o mesmo personagem em diferentes ângulos aqui. Beleza? Falando do inpaint aqui, né? Como é que eu faria para poder consertar isso daqui? Aqui no meu workflow, se você reparar aqui embaixo, eu tenho essa área, né? Que é do inpaint. Eu posso voltar aqui o grupo para ele poder funcionar. Onde basicamente eu posso copiar a imagem que eu acabei de gerar aqui. Eu colo aqui no meu load image. Aí aqui eu posso basicamente pintar onde eu quero alterar. Então, eu não gostei de alguma coisa. Não gostei do sorriso dele, por exemplo. Aí eu pinto aqui, dou um save. Você pode reparar que ele fica marcadinho aqui. E aí eu posso colocar que eu, sei lá, eu quero que ele não tenha boca, sei lá. Eu peço aqui remove, por exemplo, ele vai tirar a boca do personagem, beleza? Tô dando um exemplo besta aqui, mas no caso ali daquela imagem onde ele tá com aquele utensílio nada a ver na mão, né? Daria pra gente colocar, por exemplo, faca ou alguma coisa do tipo, beleza? E ele tentaria, ele geraria pra mim essa mesma imagem, né? Tudo igual e só essa parte aqui alterada, beleza? Então essa área do inpaint é justamente pra isso. No caso, quando eu gerei aquela imagem lá, eu não tinha visto que tinha dado aquele probleminha, então eu acabei não fazendo inpaint nela, acabei acertando depois lá no Photoshop. Aí aqui eu tenho uma área de Face Detailer, onde eu consigo basicamente detalhar esse rosto um pouco melhor, tá? Então ele vai dar um detalhamento um pouco melhor, vai dar um pouquinho mais de nitidez ali no rosto, e isso daqui pode ser legal. Não utilizei no caso aqui, mas eu poderia ter utilizado, que aí ele daria até um resultado talvez um pouco melhor aqui no rosto dele. E por fim eu tenho aqui o Upscale, tá? E eu posso basicamente ativar ou desativar esses nodes quando eu quiser. É só clicar com o botão direito no grupo e vir aqui e dar um bypass, por exemplo, para poder desativar, ou então um set group nodes to always para poder ativar. E é justamente por isso que eu crio tudo com grupos, que eu consigo ir desabilitando e habilitando dependendo daquilo que eu preciso. Então, por padrão, eu deixo habilitado só esses primeiros dois aqui, que é de fato para poder gerar a imagem. Gostei da imagem, eu habilito aqui o Face Detailer. Gostei do que ele fez aqui no Face Detailer, eu consigo habilitar o Upscale e ele vai mandando aqui para mim, né, conforme eu vou precisando. Obviamente dá para fazer muito mais coisas aqui, né, dá para criar workflows mais complexos e tal, mas esse workflow aqui já resolveu para mim para conseguir fazer aí essa animação dele, né, na verdade para poder criar as imagens. E aí, criando as imagens, eu posso mandar para uma IA para poder animar ele. Então, no caso, eu utilizei aqui o Kling IA, que eu consigo basicamente animar essas imagens. É só jogar aqui. Eu coloquei um prompt bem simples. Então, um homem se divertindo aqui na cozinha dele. E aí, coloquei aqui handheld device filming, né? Para poder ter para parecer que que a câmera está se movendo um pouquinho, tá? Então, você vê que a câmera está se mexendo um pouquinho e tal. E aí eu criei várias imagens, algumas não ficaram tão legais aqui, ó, alguns vídeos. Esse aqui ficou bem legal. Alguns não ficaram tão legais, mas é questão de teste mesmo, né? Você vai testando, você vai modificando. Esse aqui deu uma bugada no final, ó, ficou tipo um ragdoll. Mas é basicamente isso, tá?
Então, ó, você pode ver que ficou bem legal e tá travando um pouco, acho que é a minha internet. Deixa eu abrir aqui na minha pastinha. Ó, então eu tenho aqui um vídeo dele voando. Próximo, vamos ver. Esse aqui é um outro dele voando. Você repara que quando fica um pouco distante, ele acaba perdendo um pouquinho da qualidade aqui do rosto. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que entender ali, né? Você tem que tentar criar imagens um pouco mais de perto e tal. Quando você cria uma imagem muito distante, ele acaba perdendo um pouco da característica aqui do rosto, beleza? Mas com imagens próximas, assim, ele resolve bastante, funciona super bem, tá? E olha isso, cara. Bizarro, né? Bizarro. Ó, agora ele no carro. Muito bom, né? E assim, eu criei aqui no Kling, né? O Kling, ele é pago, então eu paguei aqui no caso, né? Até porque eu utilizei ele para poder fazer um outro vídeo aqui no canal, que é um vídeo de um comercial da Adidas que eu fiz. Então, inclusive, vou até deixar aqui para vocês verem que o método é bem parecido, na verdade, tá? Tanto para produtos quanto aqui para pessoas. Você vai basicamente treinar um lore aqui, vai criar as imagens e vai fazer aqui a parte da animação, tá bom? Então é bem parecido mesmo. Como eu tava falando, né, o Kling ele é pago, então para fazer aquele vídeo lá eu paguei $4 porque era o meu primeiro mês, e aí ele me deu acho que 600 créditos, alguma coisa assim, e aí eu consegui fazer aquele vídeo, esse daqui, né, com todos esses vídeos aqui para vocês. E ainda sobrou, acho que tem mais uns 150 créditos aqui e tal. Então ele é bem, fácil de utilizar. Os vídeos que ele cria aqui, a maioria dão certo. São poucos que, tipo, nossa, saiu totalmente errado, sabe? Então essa daqui, pra mim, é a vantagem do Kling. Ele é barato e os poucos vídeos que você gerar com ele já vai ficar muito bom, entendeu? Então, pra mim, esse daqui é a melhor IA que tem de geração de vídeo justamente por isso, tá? Vamos passando aqui. E você tem, obviamente, a opção, né, de testar também ele gratuitamente, né? Você tem a opção de testar e tal. E assim, eu criei utilizando ali, eu nem utilizei a ferramenta profissional do Kling, porque tem o profissional e tem o standard. O standard eu gasto 20 créditos por vídeo, né, que foi o que eu utilizei aqui. E o profissional ele dá uma qualidade melhor, ele dá mais consistência, e só que ele gasta 35. Então, como eu não tava com tantos créditos aqui, então eu fui criando ali com 20 créditos mesmo. E o standard ele já, mano, fica muito bom, ó, tá vendo? Aqui às vezes ele perde um pouco no final e tal, né? Mas é isso aí, né? IA é isso aí. Então, assim, para algumas cenas, cara, olha isso aqui. É bizarro, né? Para algumas cenas, ele resolve muito bem. Então, na minha opinião, é isso que vai acontecer, sabe? Eu acho que o mercado ele vai caminhar para essa direção, que é você criar um personagem 3D, seja no MetaHuman ou qualquer outra ferramenta aí de criação de personagem, e depois você vai lá e treina a IA para poder criar esse personagem em diferentes ambientes e você pode depois animar. Então, em algumas cenas, cara, é só você fazer com esse método aqui que você resolve, sabe? Então, assim, eu acho besteira você ficar preso em só 3D ou então só em IA, sabe? Eu acho que o negócio é você, de fato, utilizar as ferramentas em conjunto aí para conseguir fazer os seus projetos, né? Mas aqui eu já mostrei que, cara, é super possível você treinar aí a IA para poder criar os mesmos personagens que você criou lá no 3D, e aí sim você pode fazer todas as animações e, cara, agora realmente é uma revolução isso daqui, né? Isso daqui, para quem entendeu, entendeu o que eu fiz aqui e como que isso daqui pode, de fato, melhorar todo o cenário aí do audiovisual. Se você quiser aprender mais sobre o Confluent, eu vou deixar aqui um link, né, do Confluent Pro, que é o meu curso, onde eu ensino não só esse workflow, mas muitos outros. Eu ensino também a parte de treinamento aqui de LoRa, para você entender como é que eu fiz aqui esse treinamento. Enfim, eu ensino muita coisa lá no Confluent Pro. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, né, onde eu explico um pouco melhor sobre o curso em si. Recomendo, né, caso você queira entender um pouco mais de como que é ele e tal. Eu vou deixar aqui também o link, né, do curso mesmo. Então, lá na página de vendas tem vários detalhes, tem várias informações sobre o curso. E eu tenho também um cupom, né, que é o Confluent 2025, para você que quer começar, né, a aprender a Confluent aí nesse ano de 2025, beleza? Então, bom, para esse vídeo é basicamente isso. Espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.